Olá, mais uma vez a todos, professor Eduardo. Vamos cumprir o nosso último roteiro do módulo de envelhecimento da turma BD5, tá, gente? É um roteiro cujos objetivos de radiologia estão relacionados com a identificação dos achados na osteoartrose e comentar também alguns sítios de fratura, né? Pontos mais comumente encontrados de fratura no idoso, tá? Bom, para que a gente possa falar desses aspectos, é necessário, antes, considerar pontos e regiões interessantes e importantes no corpo que tendem a fraturar mais. O quadril é uma delas. Tá? O quadril é uma região de bastante impacto, é uma região que suporta peso, que suporta as várias torções impostas da cabeça do fêmur sobre a cavidade do acetábulo, né, a fossa do acetábulo, mediante as mudanças de direções, mediante a carga do peso, né, físico, somado com mudanças abruptas de direção e de movimento, e tudo isso vai levando, ao longo do tempo, um processo de desgaste do quadril. As articulações mais suscetíveis para esse evento são o joelho, tornozelo, quadril, coluna, né? Mas o idoso ele tem uma característica interessante, que é o grande desgaste da articulação do quadril ao longo do tempo. Então eu trouxe para vocês uma imagem radiográfica do quadril, tá? Isso é uma radiografia de quadril na projeção antero-posterior, AP, tá? De aspecto normal, para que a gente possa reconhecer o que é o normal radiograficamente e depois diferenciar dos aspectos do envelhecimento, né? Dos aspectos senescentes. Tá? Então, lembrar da conformação da cabeça do fêmur, né? Uma formação congruente, uma formação arredondada. Você percebe que o contorno da cabeça do fêmur é bastante suave, né? E de contorno bem evidente. E identifica, ao nível do osso ilíaco, a fossa ao qual a cabeça do fêmur ela vai se encaixar, né? A fossa do acetábulo. E toda a região de referência para a cabeça do fêmur está voltada para o acetábulo em si. Tá? E daí a diferença entre acetábulo e fossa do acetábulo. O acetábulo é a grande região circunferencial de recepção da cabeça do fêmur. E a fossa do acetábulo, basicamente, é a escavação que fica na região, a escavação do próprio acetábulo, tá? Onde a cabeça do fêmur ela vai se encaixar. Observe também que existe um contorno suave, né? Uma linha um pouco mais esbranquiçada, né? De característica mais opaca, tá? De característica mais hipotransparente, certo? Já que é uma região de impacto. Então, normalmente, a tendência é as regiões que sofrem mais impacto, elas conferirem na radiologia, no raio-x, uma imagem mais opaca, uma imagem mais esbranquiçada, tá? Em decorrência do aumento de síntese óssea frente ao trauma, tá bom? Isso é um processo fisiológico. Então, eu quero que vocês observem a harmonia que existe do encaixe, né? A congruência, o aspecto bem alinhado da cabeça do fêmur dentro da fossa do acetábulo e os contornos, tanto do contorno interno da fossa do acetábulo quanto do contorno externo da cabeça do fêmur. Tá? Observem também a relação da cabeça com o colo, né? O colo femoral e do colo com o corpo do osso, né? Com a diáfise do fêmur. A gente tem um ângulo, né? Um ângulo formado entre o colo e o corpo, que a gente chama de eixo colo-corpo, tá? E também a verificação dos trocânteres, tanto o trocânter maior quanto o trocânter menor. Lembrando da anatomia que trocânteres são acidentes anatômicos. E esses acidentes, eles tendem a ficarem mais evidentes à medida que o indivíduo utiliza mais a musculatura em decorrência da tração que o tendão da musculatura exerce sobre as superfícies desses acidentes. Evidentemente que na imagem radiológica, o aspecto esbranquiçado dessas porções ósseas fica mais evidente em decorrência da solicitação muscular, levando a microtraumas, a microlesões do tendão sobre a sua inserção nos trocânteres
e isso aumentando a calcificação. Então é normal, ao longo da vida, à medida que a gente envelhece, alguns pontos de fixação muscular eles serem mais esbranquiçados, eles serem mais calcificados, ou seja, mais radiopacos ou hipotransparentes. Né? Aqui a gente pode considerar de um indivíduo jovem. Quando nós observamos um aspecto articular dessa natureza, onde a borda e o contorno interno da fossa do acetábulo, em determinado ponto, se apresenta mais radiopaco, se apresenta mais hipotransparente, observando também que a cabeça do fêmur ela não mantém uma distância harmônica, não mantém uma distância adequada em determinado ponto dessa articulação, por exemplo, nessa região nós observamos uma aproximação maior da cabeça femoral com o contorno interno da fossa do acetábulo. Isso significa para nós redução de espaço articular. E essa redução de espaço articular, para o paciente, clinicamente, é interpretada como sendo uma região dolorosa. Os movimentos do quadril que esse paciente fizer, haverá, sendo um movimento mínimo que ele exerça, haverá impactação, ou seja, haverá compressão desta cabeça femoral sobre a fossa do acetábulo. E lembrando que existe uma camada de cartilagem, né? Existe uma cobertura cartilaginosa, né? uma cartilagem articular que reveste tanto a cabeça do fêmur quanto a superfície interna da fossa do acetábulo, que recebem terminações nervosas. Com isso, o paciente pode revelar dor. Tá? E na maioria das vezes tem dor. Então é importante que a gente considere que aqui, radiologicamente, radiograficamente, existe uma redução de espaço articular com um certo nível de esclerose óssea, ou seja, de calcificação em decorrência de microtraumas, o que a gente vai chamar de osteoesclerose ou simplesmente esclerose óssea. Além disso, outro ponto observável do desgaste da articulação é a presença de proeminências calcificadas em determinadas porções da superfície do osso. Então aqui a gente vai encontrar ainda no contorno inferior da cabeça do fêmur, sem chegar ao nível de trocânteres, mas a gente já observa um certo grau de calcificação que nós chamaremos de osteófitos. Tá? Então os osteófitos, que são essas projeções calcificadas, que ficam na margem do osso, também são outras evidências que no final caracterizará para nós um processo de osteoartrose. Tá? Então um quadril com essas características, ele é um quadril artrósico, ele é um quadril desgastado, ele é um quadril que apresenta redução de espaço articular, diminuição de mobilidade, clínica dolorosa deste paciente, quando em grau exacerbado, quando em grau severo de compressão, com extremo processo inflamatório articular, esse paciente, convencionalmente, precisará de uma substituição protética desse quadril, né, que pode passar por uma cirurgia de artroplastia, substituindo somente a cabeça do fêmur ou substituindo a cabeça do fêmur juntamente com a superfície interna da fossa do acetábulo. Tá? E aí ele entrar numa artroplastia e numa substituição protética da cabeça e da fossa acetabular, para melhoria de qualidade de vida. Né? Nessa imagem panorâmica de uma radiografia do quadril, né, dos dois quadris da bacia, a gente consegue identificar uma região de osteoartrose, tá? De um lado, e do outro lado, um certo grau de normalidade. Bom, então essa imagem hipotransparente, né, essa imagem radioplaca, né, bastante densa, de um lado comparado com o outro, representa a calcificação, representa esclerose, em decorrência do processo de neoformação óssea por conta das microlesões. Tá? Então, repercute nesse processo de cicatrização ou de reparo tecidual com a calcificação do tecido. E aí você vai ter uma imagem mais radiopaca. Além disso, essa calcificação ela pode
migrar de uma superfície óssea para outra, provocando fusões, né? Provocando diminuição de espaço articular, o que leva, então, a um grau bastante aumentado de bloqueio da articulação, da mobilidade dessa articulação. Tá? Mas a nível radiológico é você observar os achados. Né? Então, redução do espaço articular, presença de esclerose, né? de osteoesclerose, tá? E raciocinar clinicamente a partir de um exame radiológico. O que provavelmente esse paciente não vai conseguir fazer, quais as suas limitações, presença ou não de dor. Tá? Muito bem. Em relação ao quadril, essas são algumas considerações a serem feitas no processo da senescência. Nós envelheceremos, aumentando a chance de desenvolver a osteoartrose, né? Desenvolver a osteopenia, dependendo de como a gente usa essas articulações, dependendo de quanto de carga é colocada nela, esse envelhecimento ele vai ser da articulação, ele vai ser mais acelerado ou ele vai ser mais retardado, né? Ele vai ser mais desacelerado. E com isso os efeitos, e com isso os sintomas serem mais observáveis ou serem mais brandos. Tá? Outra consideração é em relação à coluna vertebral. Aqui nós temos uma imagem de uma coluna vertebral, tá? Em perfil, e tem uma radiografia em perfil da coluna torácica, de aspecto normal. Quero chamar a atenção de vocês para esse segmento da coluna vertebral, que é a coluna torácica. Tá? Olha a curvatura em cifose que essa coluna torácica faz. Tudo bem? Reconhecer os corpos vertebrais, a relação que um corpo vertebral tem de um sobre o outro, tá? Uma relação de justaposição e de articulação justaposta. Tudo bem? Observem também o contorno, tá? E o formato de uma vértebra em relação à outra e a distância que existe de uma vértebra em relação à outra. Nós sabemos que no processo de desgaste ou de osteoartrose, fatalmente esse espaço ele vai estar comprometido, ele vai estar reduzido, em decorrência da formação dos osteófitos, né? Em decorrência da calcificação. Então, é necessário que o olhar que vocês tenham seja um olhar específico, né? Partindo do que é normal, partindo do que é natural. Por quê? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a tendência é essa vértebra ela reduzir de tamanho, ela achatar, né? Em decorrência dos processos de compressão sobre a coluna. Tá? E um evento que corriqueiramente acontece é o achatamento da vértebra, de uma vértebra da coluna, especialmente na coluna torácica, né? No final da coluna torácica, T12, T11, mas podendo ser em T8, em T10. Tá? Normalmente são em locais mais inferiores na coluna, onde tem mais peso. Tá? E essa vértebra, ela pode, ao longo do tempo, sofrer tantos traumatismos, tantas microfraturas, com perda de substância óssea. E ela se configurar num formato triangular em decorrência da perda dessa composição óssea pelas lesões, né, pelo trauma. Tá? O que vai garantir, então, um formato para ela de cunha, um formato triangular. Então, a vértebra em formato de cunha, ela é um achado, tá? Bem característico na coluna de idosos, tá? Porque ela passa por um processo de desgaste progressivo da substância óssea. Mesmo que nós tenhamos calcificação, né, como resposta ao processo de lesão, mas pode haver reabsorção óssea. Tá? E essa reabsorção óssea sendo maior do que a própria calcificação, leva-se então a uma redução do volume e do tamanho da vértebra, apresentando esse aspecto triangular, tá? Que a gente vai chamar de formato em cunha. Tá? Então é um outro achado que é importante ser visualizado. Tá bom? Bom, gente, então o que nós temos em relação a esse processo, tá? Da osteoartrose, da osteopenia, né? Para segmentos importantes do corpo, tanto quadril quanto coluna, é isso. Tá bom? Importante agora também a gente considerar um processo de sarcopenia.
Tá? É sabido que a sarcopenia é nada mais nada menos que a redução desse volume muscular, né? A redução da massa muscular, por uma redução do tamanho da fibra muscular e do número de fibras musculares. Quando a gente faz uma análise por uma ressonância magnética, e essa imagem traz essa consideração, nós podemos comparar uma coxa de um paciente jovem e uma coxa de um paciente adulto, através de um corte transversal. A gente está vendo uma imagem então, de ressonância magnética em plano axial. Aqui nós temos a medula óssea, tá? Com essa imagenzinha branquinha. Tá bom? O osso está aparecendo uma imagem mais escura. Tá? E a massa muscular ao redor. Tá? Então você vê a massa muscular tanto em aspecto diametral de uma coxa jovem e de uma coxa mais idosa. Tá? Perceba a diferença que existe entre esses diâmetros. À medida que envelhecemos, pela perda da massa muscular, né, pela perda de número dessas fibras, nós vamos tendo redução do aspecto diametral, do diâmetro de massa muscular e repercutindo com o aumento do infiltrado de gordura ao redor do tecido muscular. Então, dois aspectos são interessantes. A perda da massa muscular e o aumento do infiltrado gorduroso ao redor, tá, dessa fibra muscular, que é o tecido subcutâneo. Então, existe um aumento do tecido subcutâneo, tecido gorduroso subcutâneo, do panículo adiposo. Não só a camada de gordura ao redor, ela aumenta, mas como também a própria gordura infiltra entre as fibras da massa muscular sarcopênica. Tá? O que a gente vai esperar de um paciente desse? Como ele perdeu o músculo, é um paciente que tem menos força, é um paciente que tem menos agilidade, é um paciente que tem menos equilíbrio. Tá? A musculatura ela se torna mais frágil, aumentando o risco de queda de um paciente dessa natureza, né? Um paciente idoso, aumentando então os riscos de fratura. De onde? Do colo do fêmur, como a gente já havia colocado, até pelo processo osteopênico, e também fraturas de corpos vertebrais, especialmente torácicos. Tá? Então é importante se levar em consideração todos esses achados. Tá bom, gente? Eu espero, mais uma vez, ter ajudado vocês. Me despeço das nossas gravações e a gente se encontra no Meet para as nossas discussões. Tá bom, gente? Até logo.